Oi pessoas, eu sou a Mica e aqui é o seu lugar seguro para falarmos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo, é muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Mas se tu caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, aperta no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Caso conheça algum amigo que também gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha com ele também para poder vocês maratonarem juntos. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Francisco Vital da Silva, também conhecido como Chico Pé de Pato, era natural de Campo Grande de Lourdes, sertão da Bahia. Nas décadas de 70 e 80, houveram uma grande demanda de chegadas de nordestinos e mineiros na capital paulistana. Isso se deu porque durante essas décadas estava ocorrendo o desenvolvimento urbano de São Paulo. O que acontece é que faltava mãos de obra, e essas pessoas, em busca de trabalho e muitas vezes de uma condição financeira melhor e dar uma condição digna para suas famílias, buscavam ir para a capital de São Paulo. E Francisco foi uma dessas pessoas que resolveu migrar juntamente com a família para a capital de São Paulo. Francisco chegou em São Paulo por volta de 1973, com muita vontade de trabalhar, e as experiências que ele tinha era como comerciante e na construção civil como pedreiro. Porém, apesar da sua grande vontade de trabalhar, ele não podia esbanjar e gastar à torta e à direita, porque ele chegou com uma pequena quantidade de dinheiro. Por conta disso, o bairro que ele escolheu para morar era um bairro um tanto humilde e ficava na região de Jardim Camargo Novo, o distrito do Itaim Paulista, na Zona Leste. Não demorou para que logo ele conseguisse emprego na sua área de construção civil, já que naquela época estava faltando realmente mão de obra. E como ele trabalhava muito bem, nunca faltava emprego. Quando ele terminava uma obra, imediatamente ele já começava outra. Porém, infelizmente, essa carreira bem-sucedida na construção civil, onde ele estava conseguindo construir a sua vida e sustentar a sua família, foi interrompida por um acidente. Quando ele caiu de um andaime, ele caiu em pé e acabou danificando as suas pernas. A partir daí, ele adquiriu uma deficiência e passou a andar com bastante dificuldade, pois ele ficou com as pernas tortas na posição de 10 para as 2, fazendo alusão aos ponteiros do relógio. E como sabemos, Chico trabalhava desde muito novo e ele não tinha medo do trabalho, então não seria essa deficiência que iria fazer Chico parar de trabalhar. Então, como fonte de renda, ele decidiu então montar um bar no bairro perigoso que ele morava junto com a sua família em 1982. Porém, o que era para ser um sonho se tornou um grande pesadelo para Chico, pois o bar era constantemente assaltado e vandalizado. E mesmo Chico sabendo que esse volume grande de roubo dava pelo fato do bar dele ficar localizado em uma das regiões mais perigosas de São Paulo, ele não se desmotivava e não queria sair dali, pois ele achou uma nova fonte de renda para não ficar sem fazer nada em casa. O estabelecimento também passou a ser frequentado por todo tipo de gente. Porém, os clientes principais, eram os ditos como da bandidagem, aqueles que arrumavam briga, por muitas vezes compravam e não queriam pagar. E por muitas vezes insultava a índole de Chico, pedindo para que ele guardasse drogas, coisa que ele não fazia e não concordava. E por muitas vezes ele entrava em discussões ferrenhas por conta disso, porque ele tinha um pavio curtíssimo e não aceitava esse tipo de coisa. Porém, devido a ele ser baixinho, magro e ter uma deficiência, os bandidos não respeitavam Chico. Então os bandidos viam ali no bar dele uma espécie de fonte de recurso. Depois de um tempo, ele passou a expulsá-los com uma faca para ver se conseguia conter aquele grande volume de situações que acontecia ali no seu local de trabalho. E por conta disso, ele começou a fazer muitos inimigos, que principalmente eram aqueles envolvidos no mundo do crime. Mas com tudo isso, o empresário não tinha como se defender. Ele pedia ajuda à polícia, fazia BO, mas quase nunca nada era feito. E quando passava, já era quando os bandidos não estavam lá. Foi então que ele decidiu ir na rádio e ele encontrou um radialista chamado Afanásio Jadizzi. Afanásio era radialista da Rádio Capital e Chico viu ali uma forma de dar voz à sua revolta e exigir ações mais duras das autoridades. Chico se dizia cansado e com medo de abrir o seu estabelecimento, pois ele sabia que a qualquer momento ele seria alvo de bandidos.
Porém, com tudo isso, ele persistia e dia após dia ele continuava trabalhando atrás do balcão. Porém, com tudo isso, Chico continuava indo na rádio e dando voz à sua indignação. Em contrapartida, ele era aconselhado por Afanásio, que na época do ano de 1980 tinha 2 programas de rádio que alcançavam cerca de 1 milhão de pessoas. E ele aconselhava Chico a ir à delegacia e sempre fazer um boletim de ocorrência. E sim, isso foi feito por Chico por diversas vezes. Porém, com tudo isso, sempre que acontecia alguma ocorrência no seu bar, ele ligava para Afanásio para poder relatar. E ele se dirigia até a delegacia para poder fazer o BO. Com tudo isso, Chico conseguiu mais ódio ainda dos bandidos, porque ele era visto lá na delegacia dedurando o que eles estavam fazendo no seu bar. Porque, obviamente, eles se achavam no direito de, além de tudo, roubar Chico, não serem denunciados e presos. A vida de Chico estava num eterno looping, aquele ciclo vicioso, no qual ele abria bar, era assaltado e tinha confusão, fechava bar e assim se repetia, dia após dia. Porém, até este período, ele ainda era um homem que nunca tinha cometido um crime na sua vida. E sempre tentava ali levar uma vida pacata e tirar aquela situação de menos, porque ele só queria viver do seu bar e sustentar a sua família. Mas, entretanto, sobretudo, o caminho estava ficando estreito e estava a cada dia mais difícil conviver com a bandidagem. Ao ponto que, um determinado dia, eles chegaram a deixar um recado para Chico, dizendo: se você voltar a procurar a polícia, nós vamos barbarizar a sua família. Mas, certamente, acatar as ordens dos bandidos não estava entre as opções de Chico. Então, em um dos episódios que eles invadiram o bar de Chico, ele retornou a procurar a polícia, foi até a delegacia e registrou um BO. Porém, dessa vez, ele fez algo diferente. Ele deu nomes, apontou suspeitos, ele só faltou ele mesmo fazer um retrato falado para que a polícia tomasse uma providência. Mas a única coisa que ele ouviu, que já eram pessoas procuradas pela polícia e que, vivos ou mortos, não fariam diferença. Porém, na tarde daquele mesmo ano, de 1984, enquanto Chico estava na delegacia, prestando o boletim de ocorrência, a sua casa estava sendo assaltada por 5 homens e sua esposa e sua filha de 16 anos estavam sendo violentadas sexualmente. Ali, claramente, a guerra estava prestes a ser declarada. A raiva de Chico, junto com sentimentos de impotência, foram tão grandes que de imediato ele pegou sua família e voltou para a Bahia para tentar se recuperar psicologicamente. Mas, infelizmente para Chico, não foi bem isso que aconteceu, pois as imagens de tudo que ele tinha passado e de saber que aquilo teria acontecido com a sua esposa e com a sua filha estavam claramente vivas na sua memória. E isso lhe atormentava muito, tirando seu sono e lhe trazendo bastante ódio. Então, depois de 2 meses que ele tinha ido para a Bahia, ele resolve voltar para São Paulo, juntamente com seu filho Flávio, de 19 anos. Ao retornar para casa, ele encontrou seu bar totalmente destruído e todo crivado de balas. Claramente, nesse momento, seu ódio e os sentimentos de vingança cresceu cada vez mais. Então, juntamente com seu filho Flávio, ele comprou algumas armas e fez a primeira coisa que ele almejava desde que a sua casa foi invadida e que a sua esposa e sua filha foi violentada. Ele foi atrás dos bandidos e os matou. E juntamente com essa atitude, ele deixou um recado bem claro: se a polícia não age, eu entro em ação. Em 14 de agosto de 1985, o jornal Notícias Populares, trazendo as suas manchetes os primeiros crimes de Chico Pé de Pato e seu filho Flávio. A manchete dizia: 2 irmãos liquidados pelo justiceiro da Zona Leste. Após o crime, ele fugiu, dirigindo seu Opala ano 76, de portas amarelas e para-choque verde. Nesse mesmo jornal de nome de Notícias Populares, saiu uma lista de mais de 30 criminosos que estavam na lista de Chico. E não demorou muito que, com essa postura justiceira, ele ganhasse a sua própria série de reportagens no jornal Notícias Populares. E com isso, ele também ganhou a simpatia do público muito rapidamente. E como ele já tinha uma certa proximidade com Afanásio, eles se aproximaram ainda mais, se tornando inclusive amigos. Afanásio, na época, era conhecido como um dos maiores radialistas, como eu falei para vocês. Porém, ele também se tornava bastante popular por denunciar casos policiais sem solução. Então, ele sendo amigo de Chico e tendo exclusividade nas matérias,
Isso ajudou ainda mais a alavancar a popularidade de Chico positivamente na cidade. E com o passar do tempo, ele ganhou até mesmo a simpatia dos policiais, pois eles perceberam que as ações de Chico traziam resultados positivos para a delegacia. Pois automaticamente, como ele matava só bandidos, criminosos e coisas relacionadas, a taxa de criminalidade ali naquela região estava diminuindo significativamente. Então, para os policiais, era uma coisa muito positiva. Chegou ao ponto de não existir por um tempo assaltos, homicídios, exceto aqueles homicídios que eram realizados por Chico. Esse negócio de Chico Pé de Pato estava tomando uma proporção tão grande que a população estava se sentindo mais segura com ele do que com a própria polícia. Por quê, né? Mas, como tudo na vida, existem dois lados da moeda e nessa situação não seria diferente. Os moradores ali da região de Itaim temiam sair na rua vestido com bonés ou roupas extravagantes. Esse medo fazia sentido para a época, porque Chico Pé de Pato considerava esse tipo de moda um tanto de bandidagem. E os moradores não queriam ser confundidos e levar um tiro assim por acaso, sabe? Durante a vida justiceira de Chico, estima-se que ele tenha matado cerca de 50 a 100 pessoas. Mas esse número não é exato, pois nunca foi confirmado de fato. Mas aparentemente, apesar das especulações de mortos, isso pouco importava, porque essas ações eram vistas com bons olhos pela polícia. Chico era um tanto peculiar. Ele invadia o local que ele sabia que os criminosos e estupradores estavam, matava eles a sangue frio com tiros e depois ele saía rapidamente no seu Opala ano 76. E isso impressionava muitas pessoas, porque parecia que ele sabia exatamente como entrar, em quem atirar e depois sair dali muito rapidamente. Era uma forma muito impressionante. E por conta disso, começou a surgir boatos de que a alta cúpula e os policiais estavam envolvidos nessas mortes. Pois, segundo essas pessoas que especularam isso, eles entregavam uma lista para Chico e diziam exatamente o ponto que ele deveria ir. Por outro lado, o secretário de Segurança da época de São Paulo, que era Michel Temer, futuro deputado e presidente do Brasil, estava arrancando os cabelos, naturalmente preocupado com aquelas ações impetuosas de Chico, de olho por olho e dente por dente. Mas Chico não estava ligando muito não e continuava dando suas entrevistas, e em uma delas ele chegou a dizer: "Eu mal abri o boteco e senti que a barra aqui era pesada. Os vagabundos bebiam fiado, não pagavam e ainda queriam que eu guardasse maconha para eles. Aí chegou o momento que eu estourei e comecei a colocar eles para fora, a pontapés." Esse trecho da entrevista foi retirado do jornal Notícias Populares. Naturalmente, com esse grande volume de entrevistas em jornais, rádio, ele começou a se sentir cada vez mais à vontade, chegando até mesmo a pousar com as suas armas que ele tinha comprado ou roubado de bandidos que ele tinha assassinado. E não se preocupava nem um pouco de esconder a placa do veículo, pois ele estava muito confiante, ele tinha a fama de herói às avessas e toda semana era publicado uma manchete sobre ele. Então a população da Zona Leste ficava ansiosos, eufóricos, aguardando toda semana, religiosamente, uma história sobre Chico. Porém, aparentemente, ele não soube muito bem lidar com a fama e aquele turbilhão de coisas subiu à sua cabeça. Então, no dia 23 de agosto do ano de 1985, aconteceria ali a reviravolta na vida de Chico Pé de Pato. Então, em um bar, durante uma discussão, ele acaba matando um policial à paisana com 8 tiros a queima-roupa e 3 facadas na cabeça. A partir de então, o justiceiro passou a ser procurado pela polícia, pois eles já não podiam mais fazer vistas grossas para o feito de Chico. A história do tiroteio foi publicada no dia 24 de agosto de 1985, no jornal Notícias Populares. Nas manchetes dizia que havia acontecido um tiroteio na Avenida dos Impês, 14A. Além de tudo isso, o Pé de Pato respondia a vários inquéritos, incluindo 6 de homicídios e 2 de tentativas de homicídio. Mas, como eu falei para vocês, os policiais faziam vista grossa. Mas, depois do que ele fez, ele começou a ser caçado por tudo isso. Quem tomou a frente do caso de Chico foi o capitão Conde Lopes. Ficou ali responsável por toda a operação, e o primeiro local a receber a visita dos policiais foi a casa de Chico e o bar dele. Chegando lá, eles estavam com mandatos de busca e apreensão
para poder revistar a casa e etc. E de imediato eles encontraram o filho dele, Flávio, que foi preso no local. Enquanto isso, o Pé de Pato tinha passado a noite em Cuboatão e após isso ele desceu para a Praia Grande. Foi só lá no litoral de Praia Grande que ele ficou sabendo que os policiais estavam pressionando a sua família. E ele também teve conhecimento que o portão da sua casa foi quebrado, as garrafas do seu bar foram destruídas e uma grande quantidade de dinheiro desapareceu assim do nada. Então, após isso, ele seguiu para Itaquaquecetuba, onde ele ligou para seu amigo radialista. Nessa ligação, ele pedia para que Afanásio intermediasse a sua rendição com a polícia. Pois, se tudo isso começou por conta da sua família, nada mais justo ele se entregar quando sua família estava toda ali sendo pressionada pela polícia. Em outros lugares conta que ele ligou 2 vezes para o radialista e na segunda vez ele falou diretamente na rádio para que todos pudessem ouvir. E ele pedia desculpas para a família do policial que ele tinha executado. E ele dizia que tinha sido um acidente. Então a consciência que ele precisava se entregar, porque se ele não se entregasse, poderia acontecer algo com a sua família. Ou se os policiais encontrassem ele poderia ser assassinado. E por conta desse conjunto de coisas, ele armou um plano juntamente com seu amigo Afanásio. Então o radialista, acompanhado do seu amigo Guaraci Moreira Filho, que eram delegados de polícia aposentado, saíram escondidos usando um Opala da produção da rádio, pois eles não queriam ser vistos e muito menos seguidos. Enquanto isso, na rua do bar, que também ficava a casa de Chico Pé de Pato, mais de 1000 pessoas estavam ali rondando a casa dele e dificultando qualquer ação policial. Estavam totalmente do lado de Chico, apoiando ele. Nessa altura, Chico já estava lá no bar e quando a multidão viu que o carro de Afanásio, da produção, estava se aproximando, uma Kombi começou a se aproximar para poder ajudar a abrir caminho e chegar mais rapidamente onde Chico estava. Nesse momento, eu descreveria com as minhas palavras, pelo que eu li, uma grande cerimônia de um rei que estava passando. Porque antes mesmo de Chico entrar no carro, eles abriram caminho para o carro de Afanásio pegar Chico e foram aplaudindo e ovacionando a ação. O carro de Afanásio ficou com o porta-malas virado em direção ao bar de Chico e ele pôde entrar em segurança pelo porta-malas. Mas apesar de toda essa estratégia, um repórter do Notícias Populares, José Luiz da Conceição, conseguiu registrar o momento exato no qual ele entrava no porta-malas. Essa fotografia ficou bastante famosa e estampou ali os jornais das Notícias Populares muito adequadamente. Mas não foi só essas imagens de Pé de Pato que ele fotografou. Ele também registrou fotografias de Chico pelado, totalmente nu, do jeito que veio ao mundo, de frente, costas e perfil. Pois essa era a garantia que Chico tinha se entregado à polícia, totalmente intacto, sem nenhum machucado. Então, após tudo isso, a missão do radialista era sair dali e seguir até os estúdios da Rádio Capital, que ficava nos Jardins, zona sul de São Paulo. Mas esse fato não foi difícil, já que a todo momento o veículo que Pé de Pato estava era escoltado por 6 outros veículos que eram amigos de Pé de Pato. Tudo para que a polícia não interceptasse e colocasse a mão nele antes da hora. Então, no dia 26 de agosto do ano de 1985, antes dele se entregar à polícia, ele dá uma entrevista para a Rádio Capital, que bateu o recorde de audiência. Enquanto ele conversava com Afanásio, ele se colocou como vítima de policiais que não sabiam trabalhar e, por conta disso, ele mesmo teve que fazer alguma coisa a respeito. E essa situação, que era culpa dos próprios policiais, segundo Chico, o induziu a matar um policial por engano. Os moradores que ouviam aquela entrevista estavam totalmente apavorados, pois eles temiam que a prisão de Pé de Pato aumentassem os índices de criminalidade na região. Então, por conta disso, cerca de 5.000 manifestantes se reuniram na frente do 50º DP. Eles pediam a liberdade de Chico e eles queriam dificultar a entrada de Chico junto com os policiais na delegacia. Todo mundo queria tirar uma lasquinha da popularidade de Chico. Então, por conta disso, também houveram articulações políticas de vereadores para soltarem Chico. Mas como isso não seria possível, eles queriam pelo menos diminuir a pena dele.
pois a alegação dos agentes comunitários que iriam até esses vereadores intermediarem essa ação era que supostamente eles teriam quase todos os votos dos moradores da área. Mas na verdade, apesar de todas as articulações, Chico sabia que estava marcado para morrer, pois ele tinha inimigos tanto entre os policiais quanto entre os prisioneiros. Pois para os policiais ele era um problema, pois ele sabia demais. Pois supostamente os próprios agentes policiais entregavam a lista de criminosos para ele executar. Já por outro lado, os presos o enxergavam como o principal responsável por mortes de amigos, familiares e comparsas. Porém, com tudo isso, Chico ficou preso e após alguns meses da sua prisão, ele foi levado para o fórum para concluir o restante dos trâmites da sua prisão. Porém, mais uma vez, o fórum ficou rodeado de pessoas que estavam impedindo ali a passagem, então foi chamado Afanásio para que pudesse intermediar a negociação da passagem de Chico. Mas não adiantou muito e ele teve que sentar no capô do carro da polícia, junto com o megafone, que ele pedia para que a população desse passagem para que ele pudesse seguir com o que ele iria fazer. Então, após isso, ele ficou preso no Departamento Estadual de Investigações Estaduais. E a partir desse momento, ele se recusava a dar qualquer entrevista sem receber um dinheirinho. Eu falo dinheirinho, mas ele estava cobrando 20 milhões de cruzeiros. Eu não fui pesquisar quanto é que isso dava em reais, mas pesquisem aí e falem aqui pra mim. Posteriormente, a repercussão do caso e da rádio ter feito toda a cobertura não foi vista com bons olhos pelos marginais da região, e a rádio sofreu um atentado. O julgamento de Pé de Pato foi marcado por depoimentos sensíveis que colocava ele como justiceiro e como um herói. E com certeza, o depoimento de testemunhas interferiu muito na decisão final do juiz sobre a sentença dele, pois Francisco Vital da Silva foi condenado a apenas 6 anos de prisão, mesmo tendo feito inúmeras vítimas. Após isso, ele foi encaminhado para um dos presídios mais perigosos da América Latina, esse mesmo que você está pensando, o Carandiru. Lá ele ficou hospedado no pavilhão 4, que era destinado a pessoas com ensino superior, estrangeiros e jurados de morte. Mas lá ele passou pouco tempo e logo ele foi transferido para o presídio de Franco da Rocha. Nesse mesmo presídio, Pé de Pato foi encontrado morto com pelo menos 50 facadas. Há quem diga que foi mais de 90 estiletadas. E isso aconteceu durante uma forte tempestade, quando estava acontecendo uma rebelião lá na penitenciária de Franco da Rocha. Pé de Pato foi encontrado morto no dia 28 de janeiro de 1987. Na região que ele mais atuava como justiceiro, existem várias dúvidas acerca de sua morte. Ele virou uma espécie de lenda, onde várias pessoas acreditam que essa morte dele não passou de um plano para que ele fosse solto e começasse a vida do zero. Lenda essa que foi reforçada pelo fato de não existir registros do corpo e nem do sepultamento de Francisco. A história do justiceiro da Zona Leste virou documentário feito por 4 jornalistas recém-formados na Universidade AMB Morumbi. Gente, do fundo do meu coração, eu vou fazer um pequeno desabafo, pra não parecer coitada, meu Deus, dessa menina. Não. Mas um pequeno desabafo. Eu não vou desistir de gravar. Não vou. Esse vídeo deve ter ficado com muito barulho, muito mesmo. Mas futuramente, a gente vai ter um microfone melhor que só vai captar a minha voz. A gente vai ter um ar-condicionado porque eu estou derretendo. E vai dar tudo certo. E para isso, eu conto com vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Contem pra mim se vocês já conheciam esse caso. Me sigam nas outras redes sociais, eu sempre aviso por lá as novidades e interajo com vocês. Muito obrigada a quem ficou até o final. E até o próximo vídeo. Tchau!